Fala aí, tudo beleza? Então, vamos a todos os conceitos matemáticos que você precisa entender para poder dar esse suporte aí até o nono ano. Eu vou me basear no material que eu tive na faculdade no primeiro período na matéria de matemática básica, que pega aí matérias muito importantes para o ensino fundamental e boa parte do médio também. Então a gente vai permear por aqui: números naturais, inteiros, racionais, reais, alguns irracionais, né? Ou seja, a parte de conjuntos. Então aqui eu vou falar da teoria dos conjuntos numéricos e progressão aritmética, progressão geométrica, fatoração, trigonometria, função. Tem ali função afim também, mas a gente não precisa ir até função afim. Passando por cada um desses, a gente vai ter equação de primeiro grau, de segundo grau, fórmula de Bhaskara, que pega bastante as pessoas, e outras coisas que as pessoas não percebem tanto, que elas não sabem, mas na maior parte dos casos elas não dominam muito bem. Então a gente vai falar aí de MMC, MDC e todas essas coisas. Vamos começar pelos números naturais. Então, os números naturais, eles fazem parte dos conjuntos dos números naturais. A ideia de conjunto é uma coisa um tanto complexa, né? Tem até uma matéria só para isso, e eu já fiz um vídeo sobre isso no canal que vai estar no card. Aí, para você entender a ideia de conjunto, você clica no card e assiste lá o outro vídeo. Para os conjuntos dos números naturais e os demais que a gente vai trabalhar aqui, o importante para o colégio é o que? É saber como soma, subtrai, multiplica e divide nesses conjuntos. As outras coisas não são tão importantes, né? Mas eu também vou falar dentro de cada conjunto as notações para fazer neles, ou seja, como expressar um conjunto, como demonstrar um conjunto na reta algébrica e assim por diante, ok? Então, vamos começando pelos conjuntos de números naturais. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de conjunto numérico é que todos os números, sem exceção, eles estão em uma reta algébrica. Isso significa que é como se você puxasse uma trena. Os números, eles andam para uma direção ou para outra direção. E falando dos conjuntos de números naturais, a gente tem aqui, né, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Essa daqui é a notação para mostrar que ele continua, né, que ele vai daqui para o infinito. A notação do conjunto dos números naturais é essa, né, esse N com esse risquinho, para você dizer que o conjunto não pertence ao zero, ou seja, se ele tiver com esse asterístico do lado, significa que é o conjunto dos números naturais sem o zero, ou seja, é a partir do 1. Se tiver normal assim, então é o conjunto dos números naturais sem o zero. Para todos os conjuntos numéricos, aquele asterístico que eu pus ali, significa que ele não está contando o zero. Outras notações que a gente precisa saber, que é o pertence, né, e o não pertence, que é muito importante para essa questão de noção de conjuntos numéricos. Então, aqui ó, conjunto dos números naturais. Número 1 pertence aos números naturais, né? Já o número menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então é essa noção que a gente utiliza. A outra noção que a gente utiliza é o ponto e vírgula, geralmente no colégio é ponto e vírgula, ou a barra, é uma barra assim, só uma barra, que significa tal que. Geralmente aparece assim. Um S, que é o que? É o conjunto solução, aonde x pertence aos números naturais
tal que x maior ou igual a zero. Ou conjunto solução é igual a x pertence aos números naturais tal que x maior ou igual a zero. Então, note que o conjunto ele é sempre demonstrado dessa maneira aqui, né? Através de chaves, né? Ele tem uma pressuposição, ou seja, x. Quem é x? Nesse conjunto aqui, o x é um número. E esse número pertence ao conjunto de números naturais. Tal que, ou seja, isso significa que x é maior ou igual a zero. Então a gente vai falar aqui da notação, né, de maior, menor, maior, igual, essas coisas. Olha, essa setinha assim, pra lá, pra cá e o caramba, que às vezes te ensinaram no colégio, ou a gente lembra que a seta para a direita é uma coisa, a seta para a esquerda é uma outra, na verdade é tudo mentira. Ou seja, esquece a posição da seta. A posição da seta sozinha não é o importante. Ou seja, 5 é menor que 10. Ou 10 é maior que 5. Nesse caso, como que a gente demonstra, né? Ou seja, tá vendo aqui, vou dar um exemplo para os meus professores não, né? A boquinha, tá vendo para onde vira o canto vazio da seta? Então, para quem tiver virado esse canto vazio da seta, ele vai ser o maior e o outro vai ser o menor, entende? Então, quando aparecer coisas do tipo assim, y menor que x menor que z, é assim que a gente lê. X é maior que y e x é menor que z. Vamos falar da questão de soma e subtração. Então, os conjuntos de números naturais, eles vêm de uma época em que só tinha a noção de quantidade de elementos de grandezas positivas, né? Então, assim, se você tinha, né, mais ou menos da época que isso veio, se você tinha 1000 ovelhas, você não ia ter um valor negativo de ovelhas, ou, entre aspas, você não ficaria devendo ovelhas para ninguém. Então, geralmente, os resultados dos números naturais são sempre positivos, o que significa que as contas costumam ser mais simples. Então, como que soma? Né? Bota ali, ó, 1 mais 3 igual a 4. Então, é uma soma normal. Só que perceba uma coisa. Você está na casa 1. Essa anotação aqui também de o ponto preenchido significa que eu estou exatamente naquele número. E eu estou adicionando 3 casas. Então, note, os números naturais eles não estão avançando 1 a 1. Então, se eu adiciono 3 casas, eu vou da casa 1 para a casa 4, como se eu estivesse jogando banco imobiliário. E exatamente, todos os números se comportam dessa maneira. Eles seguem uma proporção para um lado da reta ou para o outro lado da reta. É aquela questão, como se fosse uma fita métrica em que você só vai adicionando partículas, porque números são grandezas. Então, se você pegar 3 menos 1, vai ser 2. Isso significa que você está na casa 3
e você diminui uma casa, ou dá uma casa a menos, você vai para a casa 2. Ou seja, os números seguem essa proporção, né? A multiplicação, né, ela ocorre de maneira normal, como na tabuada mesmo, né? A notação geralmente é o ponto ou o x, né, de vezes, assim. Geralmente, se passou do quinto ano, é o ponto. Então, é 3 vezes 5, por exemplo. 3 vezes 5 seria 15. Né? Eu não coloquei esse valor ali, mas segue-se a mesma ideia. Você está na casa 3 e você vai somar 5 vezes o número 3, então vai acabar batendo lá na casa 15. E para dividir, é aquela divisão euclidiana normal. Vamos lá, por exemplo, dividir 15 por 3. Então, 3 não divide 1, né? Porque o 1 ele é o menor. Então eu tenho que dividir direto. Qual o número que multiplica 3 e chega o mais próximo possível de 15? No caso é o 5. Então 5 vezes 3 é 15, como a gente viu aqui. E aí isso dá 0. Essa mesma coisa aqui é o que acontece na prova real, né? Para fazer a prova real, você pega esse número, sempre, né, o coeficiente, e divide pelo dividendo, né? É divisor, né? Grava aí header, né, se for importante. Ele é o divisor, dividendo, coeficiente e o resto. Né? Se o resto é 0, a questão, tipo, está certinha, né? É um divisor comum, né? Um múltiplo, divisor e múltiplo do dividendo ali. Por que parece tão simples, né, inicialmente? Porque a gente está falando do conjunto de números naturais. Ou seja, falando dos conjuntos de números naturais, se o resto aqui fosse 1, a gente não ia continuar a divisão. Porque o conjunto dos números naturais não tem vírgula, né? Eles são todos assim, dessa maneira aqui que a gente vê, né? São os números que seriam comuns. Então, agora que a gente falou dos números naturais, que eles parecem muito simples, né? Já que eles são, assim, bem intuitivos, e a gente vai falar do conjunto dos números inteiros. Então, quem são o conjunto dos números inteiros? Eles estão aqui na reta algébrica do lado esquerdo, ou seja, é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente para o infinito negativo. E o que os números inteiros eles têm de diferente, o que eles vão fazer? Então, a notação do número inteiro é esse Z aqui, né? É um Z partidinho assim. O número inteiro ele foi descoberto, né, ou criado por um matemático alemão, e por isso que, apesar de I, né, inteiro, e o I ser inteiro em muitas línguas, como se fala isso na Alemanha com Z, por isso que o conjunto dos números inteiros tem esse Zzinho aqui. O que ele vem trazer de diferente? Ele vem trazer essa parcela negativa. O conjunto dos números inteiros, ele compreende só os negativos? Não. Ele é o positivo e o negativo. Então, uma coisa interessante que a gente tem que saber é que todo conjunto, o novo conjunto que vem, ele agrega o conjunto anterior e mais ele mesmo, ou seja, ele é uma união de conjuntos, né? Então, quando alguém falar, dado que um número tal pertence aos números inteiros, né? Se ele não falar números inteiros maiores que 0, ou números inteiros menores do que 0, significa que ele está falando de todo mundo. Pode ser negativo ou pode ser positivo. Sendo assim, a gente tem aqui
E como que a gente faz uma soma, né, multiplicação, divide e tal. É importante a gente entender, assim, como que surgiu os números inteiros. Ele vem ali para ele te mostrar uma noção de dívida, digamos. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tenha R$500 na sua conta. Só que aí você vai lá e saca 1.000. Ou seja, uma parte você acabou pegando do lixo. Isso significa que você tem 500? Não, isso significa que você acaba de ficar devendo para o banco menos 500. Então é essa noção que os números inteiros vêm trazer. Ele vem satisfazer uma coisa que os números naturais não conseguiam fazer. Que o número natural não consegue fazer isso daqui. Não existia uma conta dessa nos números naturais. Então, como que você faz a soma e a subtração? Nesse caso, a gente tem que começar a entender a regra de sinais. Então, como que é a regra de sinais? Vamos lá, ó. Mais com menos. Quando você está somando, né? Essa é a regra de soma. Se eu somo 50 menos 60, eu tenho menos 10. O que significa que, na regra da soma de elementos de sinais diferentes, prevalece sempre o sinal do maior. O que parece bem intuitivo, né? Você tem uma dívida de R$60 e você vai lá e paga R$50 da dívida, você ainda vai ter uma dívida de R$10. Então, essa é a noção. A única coisa que a gente precisa saber quando nós estamos somando números inteiros. Mas o que acontece quando a gente multiplica eles, por exemplo? Então, na multiplicação, a gente tem que pensar nessa regra de sinal, que é mais com mais é mais, menos com menos é mais, menos com mais é menos. Ou seja, quando estamos multiplicando sinais iguais, é positivo. Sinais diferentes é negativo. Essa daqui é a regra. Mais com mais, ou seja, sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo, ok? Então vamos fazer o exemplo das contas. Né? A gente já fez o exemplo de soma e da subtração que vai seguir aí o mesmo papel. Então a gente vai para multiplicação. Ó, 20 vezes 30, né? E 20 vezes menos 30. 20 vezes 30, você pode fazer a conta assim, ó. 2 vezes 3, 6. E aí tem um zero, outro zero, você adiciona os dois zeros. 600. Aqui é a mesma resposta, só que negativo. Porque, né, sinais diferentes, o resultado é negativo. Se aqui fosse menos 20, então aqui ia ser mais 60. Entende? Na divisão, as parcelas funcionam da mesma regra da multiplicação. Então a gente não precisa ter problema com isso. Vamos avançar.